Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Reinaldo, Cecília, seja bem-vindo. Lídia, boa noite. Patrícia, seja bem-vinda. Doutor Alexandre, como vai? Silvano, boa noite, Silvano, seja bem-vindo. Michele, seja bem-vinda também. Claudionor. Patrícia, seja bem-vinda. Doutor Alexandre, como vai? Celeida, seja bem-vinda, Celeida. Matheus, Flávio, Maê, Eveline, boa noite a todos vocês. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo. Que nós possamos então agora, nesse instante, com muito amor, com muito carinho, com bastante paciência, tranquilidade, darmos sequência a esses nossos estudos, a esses nossos encontros diários, que é muito bom, muito importante. Boa noite aí o pessoal que está entrando agora, a Natália, o Gabriel, e que já está virando realmente uma tradição e a gente vai sentindo falta, e principalmente quando vai se aproximando este momento, a gente já vai entrando em sintonia, e isso é muito bom, e que nós possamos agora mais do que nunca, nesses instantes, entrarmos numa perfeita concentração, a fim de que nós possamos e consigamos, juntamente com essa equipe espiritual que nos assiste, juntamente com o nosso Mestre amado e querido Jesus, dedicarmos esses momentos ao nosso crescimento espiritual, buscando primeiramente o conhecimento, para que através do conhecimento consigamos atingir a prática de todos os ensinamentos trazidos e preparados pelo próprio Cristo com muito amor, com muito carinho, a nos conduzir a Deus, ou a nos recolocar no caminho correto, para chegarmos mais rapidamente a Deus através da perfeição. Chegar a Deus não significa que Deus está distante de nós, mas que nós estamos distantes de Deus. E precisamos estar sempre sentindo as suas energias, as suas vibrações, para mais facilmente cumprir as suas leis, nos afastarmos do sofrimento e caminharmos com paz e felicidade. Que bom esses ensinamentos, que bom que nós podemos compartilhar esses instantes. Por isso, agradeço a todos vocês que estão entrando e, sobretudo, aqueles que também compartilham esses nossos estudos. Esperemos que todos possam estar aproveitando, assim como nós também estamos, esta oportunidade de aprendizado. Bem, hoje é dia de nós estudarmos o 5º livro da codificação kardeciana, justamente a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E nós estamos vendo justamente a primeira parte deste livro, a Gênese, que trata exatamente deste processo de formação do nosso próprio planeta, que trata daquelas informações necessárias, principalmente para que nós consigamos entender como funcionou toda a criação divina, a criação nossa e a criação do nosso próprio planeta. Só que nós estamos ainda, com certeza,
buscando entender um pouco este próprio universo. Por quê? Porque até então, nós, principalmente sem a contribuição da ciência, nós tínhamos e ainda temos, como nós vamos ver nos estudos de hoje, um pouco de dificuldade de entender o que está acontecendo à nossa volta e, sobretudo, o que é o próprio universo. E é interessante, aliás, extremamente importante, nós sabermos e conhecermos isso. Por quê? Porque é exatamente através deste conhecimento do universo que a gente vai ter uma noção do que é Deus. Porque quando a gente fala que ele é o responsável e criou tudo, mas ele criou tudo o quê? Ele criou tudo como? Até que ponto nós podemos ter este Deus infinitamente ou soberanamente? Até que ponto nós podemos ter ele como causa primeira? Primeira de quê? Então, esses avanços que nós estamos buscando com Kardec no conhecimento dessas coisas, eles são interessantes, eles são importantes. E hoje, especificamente, nós vamos estudar um pouquinho de história. Vocês gostam de história? Espero que sim. Por quê? Porque hoje nós vamos ver um pouquinho de história. Que tipo de história? O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai tratar dos sistemas do mundo antigo e do mundo moderno, através do qual nós passamos a ter acesso ao conhecimento do que é o próprio universo. Eu até falaria mais adiante, mas adiantando um pouquinho, nós vamos ter essas informações até o momento em que Kardec conseguiu capturá-las. Por quê? Porque, gente, vocês imaginem se Kardec surgisse depois da viagem do homem à Lua, por exemplo. Quantas informações será que ele teria trazido para nós? Quantas informações ele poderia, junto com a espiritualidade, hoje estar nos passando? Então veja, tudo que nós temos é até aquele momento que nós sabemos, principalmente o livro A Gênese, 1868, foi justamente o período em que a humanidade conseguiu avançar. E, lógico que a gente está falando que a doutrina é dos espíritos, foram eles quem trouxeram as informações, mas vocês vão perceber, Kardec, ele leu tudo quanto é tipo de livros. Quando o espírito trazia alguma comunicação, quando o espírito trazia alguma informação, ele ia atrás de todas as obras que falavam sobre aquele assunto, exatamente para poder trazer e mostrar. Não foi assim daquele jeito que muitos pensam. Os espíritos começaram a ditar, Kardec foi lá, pegou os médios, escreveu, aí eles colocaram tudo junto num livro e colocou. Não, Kardec ia, ele pesquisava todos os assuntos, todos os temas. Ele estudou profundamente tudo. Então, imaginem só se fosse agora. Se Kardec viesse nessa época em que nós temos aí o Google, por exemplo. A gente faz ideia de quanto seria ou como que seria essa doutrina chamada Espiritismo codificada naquela época. Então, é muito interessante todo este trabalho do codificador. Mas, o que Kardec conseguiu buscar, principalmente neste mundo antigo? Por quê? Porque o mundo moderno, ele iniciou-se sobretudo a partir dessas revoluções intelectuais, sobretudo, da própria humanidade. Então, o que ele conseguiu buscar lá no mundo antigo para poder mostrar e que tentava explicar este universo? Ele vai começar justamente... Nós vimos lá no início a questão da Gênese, a gente ainda vai ver alguns aspectos sobre a Gênese mosaica, o que Moisés trouxe, e nós não podemos esquecer que Moisés viveu há mais ou menos cerca de 1.300 anos antes de Cristo. Tá? Então Moisés trouxe alguns conhecimentos, algumas informações. Só que existiam estudiosos naquela época. E o que eles, ou como eles baseavam seus estudos? Não estamos falando de mitologias. Por quê? Porque as mitologias já foram criadas há mais tempo. Se nós pegarmos a mitologia grega, eles vão falar da forma como foi criado o universo. Se nós formos pegar a mitologia ou a doutrina
judaica, nós vamos ver como que Moisés trouxe a criação do próprio universo. Sim, mas o que as pessoas, o que os estudiosos tinham, principalmente como instrumentos para estudar e descobrir? Eles só tinham os 5 órgãos dos sentidos, que é o que nós temos. Eles não tinham mais nada. Eles observavam. Então, era até natural quando eles falavam assim: olha, o Sol gira ao redor da Terra. Por quê? Gente, o que a gente observa? A gente olha, de manhã você vê o Sol nascendo num lugar, ele vai percorrendo aquilo que nós chamamos de céu, e ele, no fim da tarde, se põe. Qual que é a primeira impressão que nós temos? Realmente que o Sol é quem está girando ao redor da Terra. Então é natural isso. É muito simples, e naquela época não poderia ser diferente. E, imaginando ou pensando dessa forma, o que as pessoas também concluiriam? Primeiro, vocês conseguem ver um limite, ou vocês conseguem ver realmente a Terra redonda? Se você está aqui pisando, você vê o Sol nascendo num lugar e o Sol se pondo no outro, qual que é a imagem que você tem? Opa, a Terra é plana. O Sol nasce lá, se põe lá e pronto. E isso, de qualquer ponto que você imaginar, que você estiver olhando, melhor dizendo, você vai verificar isso. Por isso existia muito aquela expressão, e que nós utilizamos até hoje. Olha para vocês verem que interessante como que muitos de nós ainda não nos desprendemos dessas informações e sobretudo da evolução da própria ciência. Nós falamos hoje que fulano foi até o fim do mundo. O que seria o fim do mundo? É justamente aquela outra ponta onde não existiria mais nada. Então, aquelas pessoas daquela época, eles não viajavam mais do que alguns quilômetros, e eles não viam além. E por mais que eles também fossem além, o que eles iam ver? Eles iam ver alguma coisa sem fim, até que pudessem dar toda a volta e falou: opa, nós voltamos aqui. Então sim, aí nós vamos concluir que ela era redonda. Mas naquela época ainda não tinha essas informações. Ok? Então, a única coisa que eles utilizavam era justamente os seus órgãos de sentido. E aí, como que, por exemplo, eu imaginava o céu? O céu é só isso que eu estou vendo. Por isso que eles tinham essa expressão abóbada celeste. É por isso que eles falavam do firmamento. Era um lugar o quê? Era um lugar firme. Firmamento vem justamente do radical firme. E a abóbada é algo celeste, um céu visível. Então eles olhavam, aquilo que eles viam era o céu. Estava limitado àquilo ali. Não passava daquilo. Mas isso é o que? É exatamente a própria ignorância nossa, por conta exatamente do processo evolutivo que nós estávamos. Tudo era através apenas e tão somente da observação que nós conseguimos através dos órgãos dos sentidos. E vejam que, e o próprio Kardec diz, dessa questão da ignorância, como que ela vai se perpetuando. Eu tenho certeza que se vocês forem perguntar para algumas pessoas hoje, sobretudo algumas pessoas que não tiveram muito acesso ao estudo, que eles também vão manter essa mesma teoria. Dificilmente você vai conseguir explicar para uma pessoa que não teve muito estudo essa questão de que a Terra era redonda. Por quê? Aí você já imaginaria, mas peraí, como é que as pessoas lá do outro lado estão de pé? Lei da gravidade? Ninguém nunca falar sobre isso. O que é isso? Explicar isso? Hoje a gente aprende nos bancos escolares, mas por isso que eu estou dizendo, pega uma pessoa que não teve muita instrução, ela ainda vai ter dificuldade. Para vocês verem que, como o próprio Kardec vai colocando, a evolução ou o progresso da humanidade, ele é gradativo. E mesmo o avanço intelectual, com todas as ferramentas e instrumentos que nós temos hoje, não são todas as pessoas que têm condições de entrar, como nós sabemos hoje, para descobrir o que é o mundo e como é este próprio universo. Mas é claro, aí as coisas vão caminhando, e a gente está falando em evolução. E não tardou muito para que algumas pessoas começassem a observar, olhando para o céu e fazendo um acompanhamento, identificaram que as estrelas estavam se movendo, se locomovendo. Em determinadas épocas estavam em determinado lugar. Mas até então, para aquelas pessoas, o céu como um todo se deslocava e arrastava as estrelas.
Não eram as estrelas conhecidas como astros, ou como sóis, ou como planetas, que estavam viajando. É como se o céu fosse e arrastassem tudo. E isso foram as primeiras observações de pessoas estudiosas daquela época. De que época nós estamos falando? Nós estamos falando principalmente desse período antes de Cristo. E sobretudo há mais de 600 ou 700 anos antes de Cristo. Por quê? Porque depois, em torno de 600 anos antes de Cristo, a gente vai ter mais algumas informações diferentes. Começaram, então, ou vislumbraram, e aí, sobretudo com a influência da própria igreja, que começou a soltar essa questão de céu e de inferno. Veja, a influência da religião sempre foi muito forte na humanidade. Então, começaram a falar e explicar muito essa questão do céu e do inferno. Só que a questão do próprio inferno, ela é delicada por quê? Porque mesmo com o avanço que nós tivemos hoje, a gente ainda tem uma ideia do inferno, ou a gente chama de inferno, a mesma forma ou a mesma coisa que eles falavam naquela época. E o que seria o inferno? Seria justamente algumas regiões no submundo ou no interior da Terra. Gente, é possível viver no interior da Terra? Hoje a gente sabe que não. Mas nós ainda acreditamos no inferno. Então deveria ter mudado a palavra. Sim, provavelmente. Mas isso é para mostrar, e Kardec toca nesse assunto, para mostrar o quanto nós estamos enraizados em determinados preconceitos que a gente não avança neste conhecimento para facilitar o entendimento. Por isso que, não sei se vocês se recordam, bem no início das nossas exposições, a gente falou muito disso. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Nós precisamos eliminar alguns preconceitos. Se a gente realmente quiser entender como que as coisas funcionam e avançar neste processo. Então, o inferno tinha aquela concepção, mas nós continuamos trazendo, mesmo depois que descobrimos tudo isso. Tanto é que alguns naquela época falavam que a Terra ela é convexa, então ela é plana aqui em cima e ela faz um côncavo embaixo. E no interior dela é oco. E lá nesse interior é justamente onde está o inferno. Mas tudo bem, aí começou a surgir uma dúvida. Mas e como que ela consegue se manter? Como é que ela consegue ficar parada? Como é que ela consegue ficar no espaço? Aí também tivemos várias teorias. E a única que o Kardec traz aqui que é interessante é que os indianos imaginavam que a Terra era sustentada por 4 elefantes brancos e esses elefantes estavam todos em cima das asas de um abutre gigante. Isso era o que os indianos pensavam, mas o próprio Kardec chama essa atenção. Tá vendo por que eu estou falando que muitas coisas Kardec pesquisava? Ele chama atenção. Os sábios indianos, eles não comentavam a respeito. Então algumas pessoas criaram essa hipótese. Só que os sábios, eles não falavam, eles não mencionavam. Exatamente por quê? Porque já imaginava algo um pouco esdrúxulo nesta ideia de 4 elefantes sustentando um planeta e os elefantes em cima de asas de abutres gigantes. Para a gente ver que isso tudo faz parte da história, tá? E podem ter certeza que lá naquele povo ainda tem gente que vai acreditar em tudo isso. Temos pessoas que ainda seguem tradições de religiões e determinadas religiões, e de uma certa forma, sim, que a gente percebe que coloca até em risco as pessoas. Mas vamos deixar isso de lado, não é o objeto do nosso estudo. Bom, aí, como eu disse, cerca de 600 anos antes de Cristo, aí começou a aparecer o que nós poderíamos chamar daqueles grandes missionários que tinham essa função de ir trazendo revelações para o planeta. E um dos grandes que surgiram foi justamente Tales de Mileto. Não sei se muitos de vocês já ouviram falar de Tales de Mileto, mas ele foi um dos primeiros grandes filósofos da tradição ocidental. Lógico, natural, ou ele vivia, melhor dizendo, ali em Mileto, nasceu mais ou menos por volta de 625 anos antes de Cristo. Veja,
A gente já faz um parâmetro. Moisés que trouxe os seus ensinamentos e, sobretudo, que tem uma grande influência no criacionismo e em toda essa doutrina que permeia o Ocidente. Inclusive, até hoje nos Estados Unidos existe uma certa dificuldade no ensinamento do próprio evolucionismo, tá? Porque boa parte das universidades lá são protestantes, seguem muito a Bíblia. Foi exatamente por isso, ou isso é que levou algumas pessoas a criarem aquela igreja do grande espaguete voador. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se tiverem curiosidade, depois pesquisem na internet. Igreja do grande espaguete voador. O que era essa igreja? Essa igreja é justamente uma igreja que foi montada principalmente por Richard Dawkins, que é um cientista da atualidade e que escreveu um livro, para vocês terem uma ideia, chamado Deus é um Delírio. E esse livro, ele vai lendo, se a gente não tiver também uma convicção muito forte, ele acaba convencendo a gente que Deus realmente é um delírio. Ele critica muito Einstein nesta sua obra, por quê? Porque Einstein acreditava em Deus, e ele fala como que um cientista pode acreditar em Deus, tá? Mas não vamos entrar neste mérito. Então Richard Dawkins e como algumas outras pessoas criaram essa igreja, e o nome é exatamente esse, Grande Espaguete Voador, para de uma certa forma ironizar. Mas eles criaram essa igreja para quê? Para que lá nos Estados Unidos eles pudessem também ter a proteção do Estado. O Estado americano, ele protege essas crenças. Lá a liberdade de crença ela é enorme. Por exemplo, se você fizer alguma coisa, ou um exemplo simples, usar drogas dentro de determinados cultos religiosos, exatamente por respeitar, você não estaria praticando crime se fizer isso dentro do seu próprio culto. Então o que Richard Dawkins e mais alguns pensaram? Richard Dawkins e esses outros também foram todos eles, salvo engano, são 4 fundadores, foram indicados a prêmio Nobel. Não são pessoas muito ignorantes, não, são pessoas de conhecimento. Então o que eles pensaram? Vamos criar a igreja do grande espaguete voador, e aí nós podemos ter liberdade para ensinar, sobretudo, o evolucionismo, para ensinar a ciência. E aí a gente pode ter o que? A liberdade e a proteção do próprio Estado. Fizeram e criaram a igreja do grande espaguete voador. Aí o que eles estudam? Eles estudam ciências. Isso que nós estamos estudando aqui com Kardec. Tá? Então, justamente para a gente ver essa grande influência que a igreja e as religiões sempre produziram. Então, Tales de Mileto, justamente nessa época, mais ou menos 625 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos em torno de 700 anos depois de Moisés. Então a influência ainda desde lá ela ainda persiste até agora. Mas Tales de Mileto foi um dos filósofos que foi dando passos importantes nesse processo. Por quê? Ele era um comerciante muito rico, fez muitas viagens, visitou vários povos e ele foi um dos pais daquilo que nós chamamos da cosmologia e da própria cosmogonia, que é exatamente o estudo do cosmos. As suas observações começaram a trazer alguns passos importantes, porque estudando a filosofia egípcia, por exemplo, os cálculos, a matemática, ele foi identificando algumas coisas diferentes dentro da própria, inclusive, mitologia grega, porque ele era grego. E aí Kardec vai dizer que ele descobre a esfericidade da Terra, ou seja, que a Terra era uma esfera. Tá? Então a gente não pode esquecer disso. Veja, 600 antes de Cristo, a gente já começou esses missionários. Ele também descobriu a obliquidade da elíptica e a causa dos eclipses. Ele chegou inclusive a prever quando ocorreria um eclipse. 625 a.C. Um século mais tarde, aí vem Kardec, surge Pitágoras. Aí Pitágoras já é alguém mais conhecido de boa parte das pessoas, né? Quem não estudou na escola aqui o tal do Teorema de Pitágoras, que até hoje ainda persiste como uma das grandes verdades. Então Pitágoras foi um que 100 anos depois de Tales de Mileto veio também trazer mais algumas informações. Sobretudo ele descobriu que a Terra girava ao redor do seu próprio eixo e que tinha um movimento anual ao redor do Sol, e ele consegue fazer uma ligação dos planetas e cometas com o sistema solar. Então
600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto. Depois, 500 anos antes de Cristo, vem Pitágoras, trazendo mais algumas informações para nós. Tudo mostrando, ó, a evolução do conhecimento. Depois, em 160 anos antes de Cristo, aí nós já temos Hiparco de Alexandria. Vou repetir, gente, Kardec pesquisou tudo isso, ele foi atrás de todas essas histórias, de todas essas informações, tá? Então, 160 anos antes de Cristo veio Hiparco. Hiparco também começou a trazer algumas ideias, por quê? Porque ele teve conhecimento com muitas informações dos babilônicos, da própria Grécia, e ele foi juntando determinadas coisas e descobriu, por exemplo, o que é justamente aquilo que nós chamamos de precessão de equinócios. O equinócio nada mais é do que a data em que o dia e a noite têm a mesma duração. É algo um pouco mais científico, eu não vou entrar muito nesse mérito, até para nós não alongarmos e a gente conseguir terminar o nosso tema hoje. Mas Hiparco já conseguiu descobrir essa precessão dos equinócios e com isso ele já começou a estabelecer os anos, o ano solar, inclusive as estações do ano e também a duração das revoluções da Lua, que é justamente o movimento que a Lua faz ao redor da Terra. Tá vendo? Cada um vai descobrindo uma coisinha e aí a gente vai juntando as informações. Tudo isso para começar para nos mostrar a criação. Então o surgimento dessa cosmogonia ou a origem do cosmos já data dessa época. E esses foram os principais estudiosos, como diz Kardec, que contribuíram para esse nosso entendimento hoje. E engraçado que Kardec ele mesmo solta uma nota dizendo que mesmo com tudo isso, nós ainda precisaríamos de praticamente 2000 anos para determinadas ideias se popularizarem. E olha, como eu disse no início, até hoje tem muitas pessoas que ainda não acreditam. Bom, aí agora a gente já vai dar um salto. 600 antes de Cristo, 500, 140 antes de Cristo. Agora nós vamos para mais ou menos 140 depois de Cristo. E aí surgiu um outro cientista, Ptolomeu. Também não sei se todos vocês conhecem, tá? Ele nasceu mais ou menos por volta do ano 70 da nossa era. E teve uma contribuição fenomenal. A contribuição dele foi tão grande, para vocês terem uma ideia, que deste século 100 até o século 16, as suas ideias perduraram. Como diz Kardec, foram 15 séculos que não surgiu ninguém para derrubar essa teoria de Ptolomeu. E a teoria de Ptolomeu, pelo menos ela já demonstra a forma da Terra, e ele prova ou ele demonstra que os planetas, os satélites e o Sol, tudo gira ao redor da Terra, ou seja, a Terra como o centro do universo. E foi exatamente a partir daí que eles estabeleceram determinados céus. Tá? Então tem o primeiro céu, onde está, por exemplo, a Lua, tem o segundo céu, onde estão outros astros, tem o terceiro céu, até chegar no 11º, que é uma das teorias que prevaleceu na época, que era a morada dos felizes. E aí é lógico, cada religião foi trazendo a sua interpretação, uns falavam em 7, outros em 9 céus, não importa. Mas Ptolomeu foi justamente aquele cientista que estabeleceu, opa, a Terra existe, a Terra é redonda e ela é o centro do universo. Uma ideia que perdurou por cerca de 15 séculos, como diz Kardec. E Kardec também coloca, Ptolomeu foi um dos mais ilustres filósofos da escola de Alexandria. Aí nos remonta lá atrás, desde Tales de Mileto e mais alguns outros filósofos dessa escola. Tá? Então veja que os ensinamentos dele perduraram por muito tempo. Ele descobriu que a Terra era composta de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Ele conseguiu dividir algumas regiões, né, no próprio cosmos, onde a gente fala dos céus. E teve um dos ensinamentos dele bem interessantes, é um ciclo que ele estabeleceu de cerca de 26 mil anos.
Gente, quem tiver curiosidade, peguem palestras do Haroldo, tem um tema dele, Apocalipse. Ele fala muito dessa era ou desse ciclo de mais ou menos 26 mil anos. Isso foi estabelecido por Ptolomeu nos seus estudos. Tá? Então, todos esses foram seres interessantes. Salvo engano, foi Ptolomeu. Se eu estiver enganado, depois eu corrijo para vocês. Que criou o astrolabe, que é justamente um aparelho que conseguia medir, como é que eles falam? Determinados ângulos entre a horizontalidade e determinados astros. Então, eram pessoas extremamente inteligentes e capacitadas, sobretudo para a época em que estavam vivendo. E aí, como nós dissemos, Ptolomeu fecha esse ciclo de 15 séculos. Inclusive foi ele que descobriu que a Lua era um satélite da Terra, até que em 1609 nós temos Galileu, que descobriu ou inventou, podemos assim dizer, o telescópio. Agora a partir daí, aí as coisas tomaram uma proporção totalmente diferente. Foi justamente Galileu, mais ou menos nessa época, 1609, e Galileu também eu acho que é conhecido de muitos dos senhores, e que ele trouxe para nós, através desta invenção, o telescópio. Desculpa, eu pulei Copérnico. Exatamente, Copérnico, que surgiu no início do século XVI, tá? E que ele trouxe essas ideias de Pitágoras, ele mais uma vez resgatou as ideias de Pitágoras, tá? Para estabelecer justamente o Sol como centro do próprio sistema. E aí sim, vem 1609 Galileu, e aí ele inventa o telescópio, e aí as coisas ficam muito mais fáceis nesse processo de observação do próprio universo. E a gente já falou em alguns estudos anteriores o que os nossos telescópios hoje são capazes de identificar. Algumas coisas Kardec vai citar aqui neste sistema do mundo antigo e do mundo moderno. Os nossos telescópios, por exemplo, ele é capaz de identificar constelações. Só que essas constelações, quando nós olhamos de um determinado local a determinada distância, nós percebemos que é algo que forma determinada ou que tem determinadas formas, nós damos um nome a isso, mas quando a gente vai conseguindo aproximar um pouco mais, aí a gente percebe que esta forma já não é mais a mesma e que ela vai adotando formas diferentes por conta exatamente do tamanho que representa todas essas constelações, essas galáxias e sobretudo da distância que nós estamos de todas elas. E aí é um detalhe interessante que Kardec coloca neste capítulo. Por quê? Porque estas constelações, elas foram tendo nomes. E os nomes delas foram justamente pela forma que elas tomavam, que elas adotavam, como eles a colocavam. Então, a gente vai ter a constelação de Leão, a constelação de Touro, a constelação de Gêmeos, a de Virgem e muitas outras constelações. E aí é o grande detalhe que hoje, infelizmente, a sociedade ainda confunde. E o próprio Kardec chama atenção justamente nesse capítulo, por conta dessa influência que muitos de nós achamos que os astros possuem. Os astros possuem alguma influência? Sim, eles possuem até alguma influência, mas, sobretudo, nas questões geológicas ou físicas do nosso planeta, como nós já vimos. Mas muitos de nós acreditamos nessa influência dessas constelações, na influência do zodíaco, até mesmo para o nosso dia. Tem gente que não sai de casa sem ouvir qual que é o horóscopo seu daquele dia, o que ele está prevendo, para ela saber o que ela vai fazer e como que ela vai agir. Então Kardec chama atenção para isso. Por quê? E ele ainda coloca esse comentário, olha, por exemplo, cada constelação, ela adotou determinada característica e as pessoas dizem que a influência é de acordo com aquela característica, de acordo com aquele animal que ela aparenta lá no espaço.
Só que ele ainda falou o seguinte: se eu pegasse, por exemplo, e chamasse a constelação de leão de asno ou de uma ovelha, então a influência seria diferente? Certamente eles atribuiriam uma influência diferente e não a influência de um leão. Então isso para mostrar que é coisa de criação humana, tá? Então não é que existe essa influência, como muitos pensam, do zodíaco, para que a gente possa, dependendo de como é que for o nosso dia, nós temos determinadas chances de prosperarmos no amor, prosperarmos na riqueza e por aí afora. Muito cuidado com tudo isso, ok? Então Kardec chama atenção justamente neste capítulo. Então foi a partir de Copérnico e Galileu que as velhas histórias e tradições sobre a criação do universo passaram a ter um significado diferente e principalmente passaram a influenciar as seitas religiosas. Olha que interessante, passaram a influenciar as seitas religiosas. Por isso, Kardec falou e a gente comentou no nosso programa passado. Se em algum momento a ciência demonstrar que o espiritismo está errado em algum ponto, esqueça o que nós escrevemos aqui e fique com a ciência. Por quê? Porque a ciência a principal função dela é revelar a verdade. Gente, imagine se nós estivéssemos ainda ligados a essas questões religiosas ou a forma como as religiões nos mostram o universo. Como é que nós estaríamos hoje? Como seria hoje vocês tentando falar ou explicar Deus para uma criança e falar: Deus criou o homem assim, Deus criou... mas espera aí, não pode, por quê? Porque o universo é diferente, tudo me mostra diferente, e como é que eu vou demonstrar, como é que eu vou provar isso? Então, essa afirmativa de Kardec, ela é verdadeira por quê? Porque a ciência tem como principal objetivo revelar a verdade. Todos esses estudos, todos esses cálculos, nós vamos ver depois. Kardec falou que não parou por aí, tá? Até nós estamos chegando no final, vou dar até uma aceleradinha aqui. Nós tivemos depois Kepler, na Alemanha, que descobre que os planetas fazem órbitas circulares. Não é circular, elas fazem uma órbita elíptica. Aí depois nós tivemos Newton, lá na Inglaterra. Kardec faz questão de colocar o local. Lá na Inglaterra, para falar para nós da lei da gravitação. Aí depois você tem um Laplace lá na França para falar da mecânica celeste. Então veja, a astronomia ela foi evoluindo, o estudo dos astros também, exatamente para nos mostrar o quê? Nos mostrar a grandiosidade de Deus e que Ele é muito mais do que aquilo que as religiões tradicionais procuram trazer. É exatamente olhando o universo e esse espaço que nós estamos hoje podendo observar através desses instrumentos que nós vamos descobrir que Deus é bem maior do que aquele que nós muitas das vezes prendemos dentro de templos religiosos. E isso é um papel que cabe a quem? É um papel que cabe à ciência. Veja, nós estamos há mais ou menos 3.500 anos depois de Moisés. Como é que nós não acreditaríamos numa evolução científica para demonstrar que, não que a Gênese mosaica está errada, não é isso, mas que a simbologia que Moisés utilizou para nos mostrar, ela precisa ser interpretada com os avanços da própria ciência. E é o que Kardec fala, a ciência está aqui hoje para a sua principal função, demonstrar a verdade. Os cientistas se debruçam em cima disso. E nós não podemos fugir. Então, esses sistemas que Kardec fala, do mundo antigo e do mundo moderno, tem essa função. Nós estamos aqui estudando história, nós estamos estudando ciência, nós estamos estudando astronomia, nós estamos estudando astrologia. Gente, por isso que o Espiritismo ele é, acima de tudo, cultura. Se nós pegássemos todos os livros que Kardec leu para codificar a doutrina espírita e lêssemos, nossa, nós seríamos... Você não tem nem palavras para dizer o que nós seríamos. Mas estaríamos numa situação muito mais avançada. Mas infelizmente nós estamos e somos cada vez mais preguiçosos. Em que sentido que eu quero dizer? Hoje, por conta de todas essas facilidades, garanto, vocês também devem ter, nós temos dificuldades de ler livros.
Ah, eu vou pegar uma palestra ali que é mais fácil e mais simples, é mais esclarecedor, eu vou gastar menos tempo, ele explica para mim rapidinho. Nós perdemos o gosto pela leitura. Peguem os filhos de vocês e deem uma olhada para vocês verem. Quantos filhos de vocês, principalmente dessa idade aí, dos 7 até os 14, 15, 16 anos, quantos gostam de ler e leem livros direto? Garanto para vocês que é a minoria. Então, nós precisamos continuar avançando e para isso a gente precisa estudar. E estudar cada vez mais. Estudar ciência, estudar história, estudar filosofia, estudar biologia, estudar tudo. Sabe por quê? Amanhã vocês serão co-criadores em plano menor ou em plano maior. Vocês terão que conhecer todas essas leis que regem o universo para aí sim auxiliarem Deus na obra da criação, como nos pede a questão 132 do Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, pela tolerância. Desculpe mais uma vez por ter passado um pouquinho do nosso horário, mas com isso nós fechamos as informações que Kardec nos trouxe neste capítulo 5 dos sistemas do mundo antigo e do mundo moderno, para nós entendermos a criação. No próximo estudo sobre esse livro, a gente já vai falar da uranografia geral. Muita paz a todos e até amanhã, onde estaremos aqui mais uma vez, apesar de ser feriado, nós estamos em isolamento social. E com certeza amanhã estaremos aqui dando sequência aos nossos estudos. Muito obrigado e muita paz.